Quando Moisés, que havia sido criado como príncipe no Egito, voltou do exílio, ele confrontou o faraó com um comando muito importante de Deus. Deixe meu povo ir. Mas o faraó, que era muito teimoso, disse, não. Ele não se importava que os israelitas estivessem sofrendo e queria mantê-los livres. Faraó, Deus me ordenou a dizer: deixe o meu povo partir. Não! Eles são meus escravos, não vão a lugar algum. Então Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi realmente estranha. O Nilo, de onde vinha toda a água, transformou-se em sangue. A água ficou vermelha e espessa, cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber nem usar a água. Mamãe, a água está vermelha e nojenta. Não posso beber. Essa é a primeira praga de Deus. O faraó precisa deixar o povo de Moisés ir. E elas estão até na nossa comida. O que vamos fazer? Foi um grande problema para todos, mas o faraó não mudou de ideia. Então Deus enviou uma praga de rãs. Elas vieram do rio e estavam em todos os lugares, em casas, camas e até na comida. O barulho de todas as rãs era muito alto, mas o faraó ainda não ouvia. Essas rãs estão por toda parte. Não consigo dormir. Depois das rãs, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam em todos os lugares, enfiados nos cabelos e na pele, causando coceira em todos, até nos animais. Era realmente desconfortável. As pessoas tentaram se livrar deles, mas foi impossível. Mesmo com todo esse incômodo, a opinião do faraó não mudou. Mamãe, esses piolhos estão me incomodando? Olhe esses animais selvagens nas ruas. É perigoso sair de casa. Então veio a quarta praga, e animais selvagens apareceram em todos os lugares. Eles entravam nas casas das pessoas e corriam pelas ruas, tornando tudo assustador e bagunçado. Muitos animais assumiram o controle e tornaram inseguro sair. O barulho desses animais selvagens podia ser ouvido em todos os lugares, mas, apesar de todas essas dificuldades, o faraó não queria mudar de ideia. A quinta praga foi muito triste. Uma doença atingiu todos os animais, como vacas, ovelhas e cavalos, deixando-os tão doentes que morreram. Isso foi um grande problema para os egípcios, que dependiam desses animais. As pessoas ficaram muito tristes, mas o faraó continuava tão teimoso como antes. A sexta praga foi dolorosa, furúnculos, realmente terríveis feridas que apareciam na pele de todos. Doía muito, causava grande desconforto e dificultava o movimento. Era um lembrete constante das pragas contínuas. Apesar de toda essa dor, o coração do faraó ainda era duro. Em seguida, Deus enviou a sétima praga, uma enorme tempestade de granizo. Olhe o tamanho desses pedaços de gelo caindo do céu. Eles estão destruindo Não tudo. era apenas granizo normal, eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo caindo do céu. Eles destruíram as plantas e as árvores e feriram a todos que estavam do lado de fora. O Egito nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não se comoveu. Depois do granizo, Deus enviou a oitava praga, gafanhotos. Eles vieram em uma nuvem gigante e devoraram tudo o que ainda estava verde. E os gafanhotos estão comendo todas as plantas. Não vai sobrar nada. Os campos, as árvores, todas as plantas foram devoradas. O céu estava escuro de gafanhotos, mas o faraó ainda era teimoso e não queria mudar de opinião. Então veio a nona praga, Não escuridão. consigo ver nada. Estou com tanto medo. Mas não era uma escuridão comum. Era tão escuro que as pessoas não conseguiam ver nada por 3 dias. Elas não podiam sair de suas casas, e era assustador viver em uma escuridão tão profunda. No entanto, o faraó não mudou sua mente. Finalmente, veio a última e pior praga. Foi a noite mais triste do Egito. O primogênito de cada família, até mesmo o primogênito do próprio faraó, morreu. Desde a menor casa do Egito até o grande palácio do faraó, Não, meu filho primogênito. O que eu fiz? todos estavam tristes e chorando. Foi nesse momento que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés: leve seu povo e saia do Egito. Sim, Moisés. Leve seu povo e saiam do Egito.
Então Moisés guiou os israelitas de sua vida difícil para a liberdade. Mas essa não foi o fim de sua história. Quando os israelitas pegaram suas coisas e saíram do Egito, estavam cheios de esperança. Finalmente, somos livres. Vamos para uma nova terra. Sim, com a ajuda de Deus, nada nos deterá. Eles caminharam com suas famílias e animais, carregando pão que nem teve tempo de levedar. A noite estava calma, mas seus corações estavam altos de alegria. Mas logo o coração do faraó ficou duro novamente. Ele pensou: o que fizemos, deixando todas essas pessoas irem? Então o faraó mudou de ideia. O que fizemos? Eles não podem ir. Soldados vão atrás deles. Imediatamente. Olhe, o exército do faraó está vindo. Estamos cercados. Ele chamou seus soldados e preparou seus carros de guerra. Com seu exército, o faraó perseguiu os israelitas e quis trazê-los de volta. Quando os israelitas viram o faraó e seu exército se aproximando, ficaram com medo e terror. Eles se sentiram presos, com o Mar Vermelho na frente deles e o exército do faraó atrás. Eles gritaram para Moisés e temiam pelo que aconteceria. Moisés lhes disse para não terem medo. Ele disse: fiquem parados e vocês verão como Deus nos salvará hoje. Não tenham medo, fiquem em pé, e vejam como Deus nos salvará. Então Moisés ergueu seu bastão sobre o mar, e algo incrível aconteceu. Deus fez um vento forte soprar, e as águas do Mar Vermelho se separaram. Os israelitas atravessaram o mar a pé seco, com paredes de água de ambos os lados. Era um caminho de fuga que ninguém poderia ter imaginado. Enquanto caminhavam durante a noite e seu caminho era iluminado por uma luz maravilhosa, eles ficaram maravilhados com as vistas ao seu redor. Através das paredes de água cristalina, podiam ver peixes de todas as cores e tamanhos nadando nos corais. Nas profundezas escondidas do mar, viram criaturas que nunca haviam visto antes, maravilhas do oceano que brilhavam com sua própria luz e lançavam um belo brilho no caminho à sua frente. Pela manhã, eles haviam chegado ao outro lado, a salvo do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los pelo mar, as águas se fecharam novamente. Os carros de guerra, cavalos e soldados foram todos levados embora. O exército do faraó não pôde mais fazer nada aos israelitas. Depois de atravessar o mar, os israelitas sabiam que realmente eram livres. Eles cantaram e dançaram, louvando a Deus pela maravilhosa fuga. Moisés e o povo olharam para trás para o mar e ficaram gratos pelo milagre que os levou à liberdade. Esta incrível jornada mostrou aos israelitas que, com fé em Deus, mesmo as águas mais profundas podem se dividir e criar um caminho onde parecia não haver nenhum. Quer se divertir com as melhores historinhas animadas? Então não perca tempo e se inscreva agora no canal Historinhas Kids Club. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe com todos os seus amigos. Isso é muito importante. Assista às outras aventuras e deixe seu comentário. Venha fazer parte dessa turma divertida e cheia de criatividade. Se inscreva.